Boa tarde, boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos chegando para o nosso momento de domingo, nosso momento de comunhão, nosso momento de reabastecimento espiritual. Tanta coisa acontece na Terra que nos esvazia, que nos suga. Vivemos em constante hemorragia espiritual. Precisamos de uma transfusão de tanta hemorragia. E é exatamente isso que viemos fazer aqui. De uma transfusão espiritual, uma transfusão de energia, uma transfusão de esperança, uma transfusão de alegria, por que não? Não é? Que assim seja. Sejam muito bem-vindas, Adelaide, Andréia. Viemos aqui quase que em estado de inanição. Tantas são as fontes, os agentes que sugam a nossa energia, o nosso otimismo, a nossa esperança. Agora é hora de reabastecer o coração, diz Adelaide. É isso mesmo, Adelaide. Reabastecer o coração. Sem o coração pleno de confiança, de esperança, não se vive. Esperança é o sangue que nos corre nas veias. Assim como temos o sangue para o corpo, temos a esperança para o espírito. Precisamos desse discernimento, dessa luz, dessa orientação, desse estímulo que só os amigos espirituais nos dão. Aliás, nos dão o tempo inteiro. Nós é que, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, como uma casa que, embora estando o sol lá fora, luminoso, poderoso, aquecedor, vitalizante, permanece fechada para a luz, sombria, úmida, escura, de modo que as plantas dentro dela morrem, de modo que as coisas dentro dela não têm cor, de modo que as pessoas dentro dela se chocam, machucam a si mesmas, machucam umas às outras. Essa imagem é perfeita para dizer de como ficam as nossas vidas sem luz. Como estão as nossas vidas sem luz? Ficam sem vida, sem cor, ficam agressivas, ficam difíceis para nós mesmos. Mas essa figura também nos fala do que precisamos fazer para ganhar vida, ganhar luz, ganhar cor, ganhar lucidez e não ficarmos mais nos chocando, nos machucando a nós e uns aos outros. Precisamos abrir as janelas do coração, as janelas da mente, razão e emoção lúcidas, as duas asas que nos levarão ao reino dos céus, na linda imagem de Emmanuel. Foi isso que nós viemos buscar aqui, e é isso que nós precisamos recolher, amealhar, buscar aqui entre nós. Fabuloso que assim estejamos fazendo, que nós possamos cada vez mais receber essa luz fabulosa, esse influxo de vida representado por
por essa capacidade de nos renovar, de nos irmanar, de nos conectar com a fonte que nos nutre. Porque o que nos nutre é o amor. E se ainda não conseguimos o contato do amor diretamente com Deus, somos convidados pela amizade, a fazer esse contato com o Deus em nós e entre nós. Então, agradeçamos e nos congratulemos por nossa opção pela amizade, pela opção de cada um de vocês, pela opção que nós fazemos, que nós temos feito pela amizade. Muito bom estarmos aqui. Muito bom termos optado pelo caminho do carinho, pelo caminho da confraternização, porque é exercitando o amor a nós mesmos e uns aos outros e ampliando esse exercício de amor para cada vez mais pessoas, cada vez mais animais, mais vegetais, o planeta todo, a humanidade toda, que nós amaremos o todo que está em tudo, que nós amaremos a Deus sobre todas as coisas. Hoje recebemos a mensagem luminosa de Deus sobre como agir nesses nossos tempos. Estamos tão sugados, tão desesperançados, tão desenergizados, que precisamos saber aonde está a luz, onde está a coragem, onde está a lucidez, onde está a força, o alimento espiritual que nos nutre, e como fazer para alcançá-lo. O que precisamos fazer? Onde está? Essas duas perguntas fundamentais precisam ser trabalhadas por nós. Sobre onde está o grande alimento espiritual, ouçamos na alma a orientação do Velho Testamento, que diz que todo bem perfeito vem de Deus. O que, complementado com a revelação de Jesus, que fala que Deus é amor, nos ajuda a ter claro que tudo que nos nutre é amor. Como revelou Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Precisamos rememorar no que a gente observa do mundo, mas em nossa própria história, da alegria, da realização, da plenitude que vem até nós a cada momento que nós conseguimos a glória de nos fazermos úteis. Ajudando um animal em dificuldade, transplantando uma planta, encontrando um lugar adequado de insolação, de uma forma adequada de hidratação dessa planta, fazendo carinho. A cada vez que nós conseguimos dar ouvidos, uma função tão pouco reconhecida
dar ouvidos para uma pessoa que precisa de acolhimento. Como saímos dessas experiências nutridos? Porque nós também podemos, a exemplo do Cristo, e precisamos recolher o alimento do amor, o alimento de fazer a vontade do Pai, o alimento de ser útil. Como é planificador ser útil, como é gratificante ser instrumentos da paz de Deus. Nesses momentos de hemorragia espiritual, precisamos saber de onde vem a transfusão de sangue e saber como acessá-la. A fonte de toda a vida, a fonte de todo o vigor, de toda a lucidez é Deus. Mas não uma figura humanizada, uma figura teologizada, uma figura das igrejas, mas o Deus de amor. Todo o exercício de amor que nós praticarmos nos dará essa lucidez, essa plenitude, esse vigor que nós tanto precisamos. A transfusão de amor que nós agora estamos recebendo, ela vem através dessa lucidez. Buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. A nossa tarefa é buscar o reino de Deus, nos conectar com o bem, com a luz, com o amor. Somente assim conseguiremos enfrentar o que temos que enfrentar, aceitando, acolhendo e incorporando os remédios e as lições da vida. Hoje, de uma maneira pontual, abrimos esse nosso livro, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, no capítulo 36, que fala, que tem como título, deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês verem, sobre pombas e cobras. Sobre pombas e cobras, que nos lembra o trecho do Evangelho em que Jesus nos ensinou assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Vejam, meus amigos e amigas, se nós não nos reconhecemos nessa passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Vocês não se sentem colocados pela vida no meio de, como ovelhas no meio de lobos? Digam para mim, vocês não se sentem assim? Num mundo onde a esperteza, a mentira, a ignorância, a violência prevalece? Você não se sente ovelha no meio de lobos? Acho uma expressão perfeita do sentimento que vivemos nesse momento. Pois a recomendação para as ovelhas no meio de lobos, que se sentem ameaçadas a cada momento, a recomendação belíssima do senso comum, melhorada pelo bom senso, diz assim:
ovelhas no meio de lobos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Esse é o senso comum. Mas o bom senso é verdade, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se unir, se as ovelhas se unem, o lobo foge. Estamos sendo todos assediados por predadores. Nunca a humanidade da Terra foi tão assediada por predadores espirituais. De nosso lado, nunca estivemos tão sensíveis, com a sensibilidade espiritual aflorada, confirmando o que Jesus disse, que no fim dos tempos, seus filhos e filhas profetizariam. Profetismo era como se falava ao tempo de Jesus das qualidades, das habilidades, dos dons espirituais dos profetas, que hoje nós chamamos de mediunidades. Então nós estamos sensibilizados como nunca em nossa história. Pelo lado dos espíritos, pelo lado das forças espirituais, estamos vivendo no meio do que João, no Apocalipse, inspirado por Jesus, anunciou como o Armagedon, uma imensa guerra do bem contra o mal, na qual os agentes das sombras, as grandes articulações das sombras, que dominavam meios de comunicação, o sistema financeiro, a saúde, a educação, a política, a religião, até agora amplamente dominadas pelas sombras, indubitavelmente dominadas pelas sombras, e que sabem que na transição planetária terão que deixar, já estão tendo que deixar o comando da Terra para a luz, sabendo que mais cedo ou mais tarde serão exiladas para outros orbes mais primitivos. O que essas hordas da luz, o que essas grandes organizações da luz, que alguns chamam de governo oculto da Terra, querem fazer é, em primeiro lugar, resistir o que puderem. Alguns agentes das sombras ainda cultivam a ideia de que podem impedir a transição planetária. Seus dirigentes máximos já sabem que trata-se de uma guerra perdida, que não conseguirão impedir a transição, mas que podem atrasar e que já estão adiando a transição. Mas, acima de tudo, o que eles querem é, no seu exílio, sabendo que serão exilados para outros planetas mais primitivos, levar o exército mais numeroso que puderem. Para eles, grandes generais das trevas, chegarem lá poderosos nos outros planetas, precisam levar o maior exército de sombras que eles puderem. Por isso, eles nos atacam, eles atacam você e a mim, tentando influenciar, tentando baixar a vibração de pensamentos e sentimentos, consequentemente induzindo palavras desarmônicas e ações desarmônicas, comprometendo o nosso padrão vibracional, dominando os nossos centros vitais, nos escravizando e nos arregimentando, então, para o seu exército. Esse é o clima espiritual que, mobilizando os seus agentes na Terra, na figura dos agentes de mídia, dos agentes financeiros, dos agentes econômicos e dos agentes políticos, inventaram essa guerra absurda
da Rússia, da Ucrânia, que envolve indiretamente todo mundo, já como uma guerra mundial e ainda não como uma guerra atômica. Se Deus quiser, não chegando a isso. Mas envolvem também as guerras locais, as guerras raciais, as guerras de classes sociais, as guerras contra a mulher. Nunca teve tanto feminicídio. A guerra eleitoral, como se reflete no Brasil. Inúmeras outras guerras que eles estão estimulando, que eles estão exagerando, multiplicando por todo lugar. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Por isso nos sentimos ovelhas no meio de lobos. E por isso nós precisamos saber como agir para, apesar de sermos ovelhas no meio de lobos, resistir ao assédio dos predadores espirituais. A primeira ideia que nos veio é a ideia da união entre nós, da confraternização, da fraternidade entre nós. Se é dificílimo passar por esse momento, sem a amizade ficará muito mais difícil. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se juntar, o bicho foge. Oração, ação para todos nós. Mas ouçamos na nossa oração, ação, a recomendação de Jesus. Sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Temos que ser prudentes entendendo tudo que está em jogo e cada um dos movimentos dos agentes espirituais desencarnados e dos agentes encarnados, no sentido de nos arrastar para as guerras, para os ódios, para as vinganças, para as tristezas, para as depressões, para os pessimismos, para o criticismo, para a queixa, para a revolta. Precisamos perceber a cada momento movimentos, tentativas de nos arrastar para as sombras. Quem não distinguir isso será arrastado. Imprescindível perceber esses movimentos, nos instigando ao medo, à culpa, à mágoa, à raiva, ao preconceito, à violência verbal, física, de todos os tipos. Então, ser prudentes para distinguir todos esses arrastamentos que tentam nos comandar, que tentam nos seduzir, é imprescindível, meus amigos, minhas amigas. Mas não basta perceber tudo o que acontece, porque também essa percepção, esse senso crítico, essa lucidez pode servir à amargura, ao pessimismo. E sim, precisamos ser lúcidos, mas precisamos equilibrar essa lucidez com o quê? Sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Inofensivos. Algumas traduções da Bíblia falam simples, pacíficos. Tomemos essa palavra, essas palavras que as traduções nos trazem desse trecho.
Inofensivo quer dizer jamais uma pessoa passe por você levando o peso da agressão, da violência, da ofensa. Nós precisamos nos vigiar para jamais sermos ofensivos a alguém. Mesmo quando distinguirmos um erro. O que fazermos quando distinguirmos um erro? Seremos passivos? Seremos inertes, paralisados? Claro que não. Tenhamos coragem de combater os erros, mas acolher os errados. Combater os erros e acolher os errados. Como Jesus fez com a mulher adúltera. Quando ele disse, vá e não peques mais, a mulher que estava à beira de ser apedrejada e que foi salva pela sua intervenção, ele a reconheceu como pecadora, como equivocada, mas a libertou dessa sanha punitiva que domina a mente dos homens, orientando-a no ponto de vista educativo. Vá e não erres mais. Você errou? Ok. É impossível acertar, é impossível viver sem errar, mas consciente do seu erro, vá e não erres mais. Não precisamos da punição, da violência, da agressão. Percebamos o erro, atuemos sobre o erro, mas acolhendo e promovendo os errados. Tanto os errados, os outros, quanto promovendo em nós mesmos o que há de sombrio, de equivocado, de errado. Inofensivos, sejamos inofensivos, pacíficos. Saiamos das guerras. Meu reino não é desse mundo. Não vou guerrear a guerra das raças. Eu sei que eu sou um espírito, apenas momentaneamente vestindo uma cor de pele. Não guerreemos a luta de classes sociais, porque eu sei que eu sou um espírito momentaneamente situado na posição de rico ou pobre. Não guerreemos a guerra das nações, porque eu sei que eu sou um espírito momentaneamente habitando um país, uma condição. Absurdo guerrearmos por condições momentâneas. Firmemos a consciência da nossa condição de eternidade, porque isso nos trará paz. Pacíficos, sejamos nós os autopacificados, guardando no fundo de nossas almas a sublime mensagem de esperança de Jesus, que disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles, e só eles, herdarão a terra. Que assim seja, meus amigos e amigas, como todos os domingos, hoje também, a primeira meia hora dedicada à reflexão, logo em seguida uma oração como prestação de serviço a toda a humanidade da Terra, a começar por nós mesmos, e depois uma reflexão trocando a respeito das reflexões que cada um tiver colocado nos comentários dessa live. Agora vamos então à nossa prestação de serviço, fazendo de nós, dessa egrégora aqui reunida,
dessa egrégora reunida ao vivo, mas também formada por todos aqueles que assistirem já como gravação no meu canal do YouTube, Maurício Zomignani, ou como gravação aqui mesmo no Facebook, ou ainda através dos livros que vieram através de nós, cuja renda é integralmente voltada para ações sociais. Fortaleçamos essa nossa egrégora, fazendo de todos nós, individual e coletivamente, agentes da paz de Deus. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio em nós e no mundo, que nós espalhemos o amor. E aqui nós visualizamos a terra inteira, sombria, mas do Brasil, emergindo um vulcão de luz que limpa, que combate, que transforma, que pacifica a terra inteira pelo amor. Que onde houver ofensa, que nós levemos o perdão, e a terra sombria vai sendo limpa pelo maravilhoso instrumento do perdão. Que onde houver discórdia, que nós levemos, que nós promovamos a união, vendo a fragmentação das classes, das raças, das nações ser vencida pela união no amor. Que onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Que onde houver erro, que nós levemos a verdade. Essa luz que iluminará toda a terra. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança, curando por essa luz linda da esperança todo o desespero da terra. Que onde houver tristeza, que nós levemos a alegria, que inunde nossos corações e transborde alegria para toda a humanidade. Que onde houver trevas, e há tantas trevas por todo lado, a começar por dentro, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Porque é dando que receberemos. É perdoando que seremos perdoados. É servindo a transformação dos outros, a transformação do mundo, que nós seremos servidos pelo alto em nossa própria transformação. Colocando-nos a nós todos no sentido da vida eterna. Graças a Deus, amigos e amigas, encarnados e desencarnados, elevemos nossas graças, nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos seus agentes aqui reunidos e à nossa própria decisão, graças à nossa própria decisão de unidos uns aos outros, multiplicarmos em nós, nos outros e no mundo a esperança, a alegria, a luz, a verdade, a fé, a união, o perdão, o amor. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. E agora, por fim, a gente aproveita o nosso momento para trocar, ver as observações, os comentários, as contribuições
que cada um traz aqui pra gente. Eu saúdo a presença de Mônica Silva, Carmen Agostinho, Sayonara, Margarete Machado, Eliana Quiodo, que nos diz: o orar e vigiar nunca foi tão necessário. Esse é o nosso grande escudo, a autopercepção e a elevação da nossa vibração através das múltiplas formas de oração. Sueli Prata, que aqui agradece pelas orações e vibrações para a amiga Clara Angélica, que está melhorando a cada dia. E uma possível alta essa semana. Graças a Deus. Muito bom. Clara Angélica, receba mais uma vez o nosso influxo de luz, para que aproveite da melhor forma possível essa chacoalhada que a vida lhe deu, para que acorde, se fortaleça e frutifique em ótimas ações. Maria José Sobral, Mônica Silva, lembrando de diversos amigos, Marcelo da Silva Nogueira, Armando Benedito da Silva, Benedito Firmino da Silva, Romeu dos Santos, Maria dos Anjos, Alex Maluá, Varley Bracali Júnior, Mauro Lúcio, Paulo Eduardo Carlos Alberto de Moraes, Valdivino Nogueira, Rodrigo Pereira Silva, Simões, Rodrigo Pereira Simões, Jean-Claude Daman, Décio Pereira, S.R. Gomes, Maria Claudice, Eduardo Narbô, Maria Elizabeth Ribeiro Ourives. Mônica Silva também lembrando de Márcio Nogueira, Ana Barbosa, Alberto Benedito, Mônica Benedita, Valdivino Nogueira, Tatiana Moraes Branco, Leandro Stipaniti, Margarete Machado, Magali Machado e familiares, Iracema Parada, Márcio, Diogo, Roseli Lanziotti, Adileia Santana, Maria Lúcia Duarte Gênio, Maria Albertini, Andréia Moreira, lembra de mim e da minha mãe, Zilda Cardoso, Rosana Valéria, Gilberto Cantagalo, Shirley Molina Versolato, nossa grande líder, nossa corajosa líder, Oswaldo Muleiro, Samar Silva, Amarilda Santos, João Otávio Santos, Carla Rita Aparecida, Silvanete, Edgar, Adriene, Alessir, Paula Fernandes, Marlene Vidalete, Pedro Mascarenhas, Marisa Lima, Márcia Mascarenhas, Marcelo Mascarenhas, Alessandra Rodrigues, Alessandra da Silva, Roberto Antônio, Osias Lopes, Ricardo Vidalete, Paula Vidalete, Márcia Regina, Ana Paula, Adileia Santana e todos os trabalhadores do Semente de Luz e do Sementinha. Débora Grace, muito legal estar com você aqui. Iracema Munhoz, Cida Mello, Estela Mari, Eliana Quiodo, Marcos Fuschini. Que nós nos fortaleçamos uns aos outros sempre,
unidos para nos abrir à luz, para nos abrir ao sol que nos banha sempre, ao amor que nos banha sempre, que é o amor de Deus, o amor do Cristo. Um excelente final de domingo a todos vocês. Que nós reforcemos sempre a nossa força, a nossa boa vontade para a amizade, a nossa boa vontade para a fraternidade, a nossa boa vontade para a caridade, a nossa boa vontade para o amor. A Cida Mello pede oração pela sua tia Neuza e por todos da família. E a Carmen Silvia diz que está sempre conosco, assistindo de madrugada. Muito bom, maravilhoso final de domingo a todos. Renovemos a cada dia a nossa boa vontade para o amor. Até a próxima, meus amigos. Essa semana vamos ver se conseguimos estar todos os dias às 18 horas aqui nessa nossa live do Oração Ação. Grande abraço, união no amor para todos nós, agora e sempre. Até a próxima.